pessoal, sejam bem-vindos para mais um Pode Cine! E hoje temos a honra de trazer dois convidados. Tá tampando a minha câmera. Nossa, já E hoje temos a honra de trazer dois convidados muito especiais aqui para o nosso 100º episódio. Enfim, gente, hoje a gente trouxe o nosso querido renomado John Cameron, que é um crítico, tanto literário, cinematográfico, que também é um amante de filosofia, e o próprio Diógenes, o cínico, que vai saber, não tem ninguém melhor para falar de cinismo, que é um tema do nosso Pode Cine de hoje, do que Diógenes. Então, Antes de começar, eu só queria agradecer pelo convite de vocês, tá? Eu tô muito grato por estar aqui. Então, assim, tá do lado de uma pessoa que você admira muito, né? Porque eu já fiz vários trabalhos sobre cinismo e estudei muito, né? Eu sou um amante de filosofia, então, assim, nada mais reconhecimento muito grande estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Obrigada. Por vocês terem aceitado o convite. Sim, então, o que é cinismo para você, Diógenes? Bom, o cinismo, ele tem referência, ele vem da palavra cínico, que refere-se à palavra cão. E a palavra cão, ela está se referindo ao modo de vida que os cínicos da Grécia Antiga viviam. Meio com costumes parecidos com cães. E o cinismo, ele trata-se da busca pela felicidade, abdicando dos bens materiais, das coisas, dos costumes humanos. Uhum. E em que momento da sua vida você percebeu que você tinha que começar a viver assim? Bom, o momento onde eu tive todos os bens materiais que eu poderia ter, poder aquisitivo muito bom, onde eu podia comprar tudo que eu quisesse, e mesmo assim a felicidade ela não veio junto com os bens materiais, com o dinheiro. E eu percebi que os bens materiais eles são supérfluos para a nossa felicidade. As regras sociais também, né? Sim, exatamente. E para você, John, o que seria o cinismo atualmente? Então, o cinismo atualmente, ele é um pouco... na verdade, antes da gente falar sobre cinismo, eu vou falar um pouquinho, entender o que é uma escola filosófica, né? Eu acho uma coisa importante pra gente saber, pra gente entender um pouco mais, né, o que é a filosofia em si. Escola filosófica seria uma corrente de pensamentos que ela tende a estudar e tentar compreender o ser humano. Ela tenta buscar a verdade a partir de meios racionais, de meios artísticos e de meios que fomentem o pensamento racional, né? O pensamento crítico. Isso é uma coisa que a gente adora falar na filosofia. O pensamento crítico é algo muito importante que a gente perde a cada dia mais na nossa sociedade. E agora voltando, né, para o que é o cinismo atual, a gente tem que entender que uma grande diferença entre o cinismo antigo e o cinismo atual é o fato de que o atual, a gente vê o cinismo como algo debochado, como um deboche. É como se quando a gente fala assim, aquela pessoa é muito cínica, ou você é muito cínico, a gente traz um certo preconceito, né, enraizado. Tipo, você é muito cínico, você não liga pra nada, você fica debochando das coisas que a gente faz, enquanto sociedade a gente faz, enfim. Então é mais essa diferença. Mesmo assim, a gente tendo essa origem muito antiga, né, antes de Cristo, do cinismo, a gente consegue perceber que desde lá já tinha preconceito, né, de como vocês eram tratados mesmo, né, de como a palavra surgiu. Então, assim, é bem importante. E qual obra você associa com o cinismo? Não dá pra gente associar um filme, uma série com 100%. Por quê? Porque durante o processo da gente, de quando surgiu o cinismo para quando a gente está, né, na contemporaneidade, a gente se perdeu muito no caminho, né? Como eu já falei, até o próprio sentido do cinismo se perdeu. Então não tem como a gente trazer, né, tão fiel ao que era com Diógenes. Então assim, mas dá pra gente perceber um pouquinho disso e no filme Divergente, não sei se vocês já viram. Mas assim, é uma obra que dentro dela a gente tem facções e uma das facções é a abnegação. Dentro da abnegação a gente percebe eles, né, os participantes, abdicarem das suas vontades próprias, dos seus prazeres, das regras sociais, e eles
Só que um ponto que diferencia do cinismo antigo, né, que é essa mudança que vai acontecendo, eles não se... Eles dão pros outros as coisas. Eles se abdicam daquilo para que os outros tenham. Então, assim, é bem... Eu faria muito do meu cinismo, né? Porque o meu cinismo, a gente tá num cinismo assim meio que é mais individualista, porque a gente tá buscando a nossa felicidade. A nossa felicidade própria. Porque é Uma como se abdicar das coisas. aquilo irradiasse para as outras pessoas de alguma maneira, né? Exatamente, a gente quer criar uma questão de reflexão nos outros que nos observam, que nos taxam como cão e que não entendem ainda a questão da gente abdicar dos nossos costumes humanos para buscar a felicidade. Exato. Sim, sim. Então, voltando pro Diógenes, você mencionou anteriormente que os cínicos da sua época eram muito associados a cães, a comportamentos de bichos. Então, como que era isso? Como que era o seu dia a dia? A questão justamente de a gente estar abdicando dos costumes humanos, das regras sociais e seguir os costumes da natureza. Então, na natureza a gente não tem a questão da vaidade. Então, por exemplo, a gente não liga para tomar banho, para vestimentas caras, para propriedades privadas, moradias, luxos, exatamente. Então a gente, por exemplo, vou dar meu exemplo para vocês conseguirem entender melhor. Eu vivia em um barril na rua mesmo, onde eu tomava o sol da manhã. Inclusive, teve um indivíduo lá que se achava o grande, que veio me atrapalhar numa manhã de sol, atrapalhando lá meu sol. Ele veio me perguntar como se eu estivesse passando necessidade, o que eu precisava, o que eu desejaria que ele realizaria. Eu apenas virei pra ele e falei que ele estava atrapalhando o meu sol, pra que ele desse Ele é tão licença. poderoso, Não, né? tá se achando superior, Só gente. você falar que ele chama Alexandre, né? E, John, tem alguma ideologia que você se contrapõe com o cinismo? Uma ideologia que contrapõe ao cinismo é muito forte hoje e, assim, a gente às vezes não consegue fazer esse link, né, entre elas. E é o capitalismo. Uma coisa que, assim, o dinheiro, né, na nossa vida. A gente tá dentro, né, completamente. Então, assim, o que a gente pode se contrapor dentro? O pilar básico do cinismo, que é se você se desapegar dos bens materiais, das regras sociais, enquanto o capitalismo ele traz você se acumular os bens materiais. É uma coisa muito dispária, né, quando a gente está pensando. O George entendia, né, você vai falar um pouco melhor, como a felicidade era a partir do Por isso que muitas pessoas, atualmente, elas não conseguem visualizar como que essa ideia do cinismo funciona. Exato, é difícil pra gente Porque entender, a né? felicidade ela sempre vai estar associada à questão Do capitalismo, exatamente. Então, assim, a busca pela felicidade dele era própria, era de entender que você tem que desapegar de tudo. Enquanto no capitalismo, a nossa ideia de felicidade é o contrário, é de você acumular. Quanto mais você acumula, mais você ganha dinheiro, mais você... E é isso, entendeu? Então é um ciclo vicioso mesmo que a gente fica. Então, assim, isso é muito comentado pela mídia, por coisas que estão ali, a gente já tá vendo toda hora, sabe? Sociedade influenciando. É uma competitividade, assim, que acontece e são coisas meio que inerentes a gente. Às vezes a gente nem consegue escapar disso, né? Então, assim, é um pouco complicado. Até tem um exemplo que a gente mesmo faz, que é entender a felicidade e compreender o nosso futuro como profissão. Tem muito aquela pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? E assim, a gente enxerga essa pergunta não como você próprio, como você é uma pessoa boa, não, você é uma profissão. Por causa do dinheiro. Exato, você coloca o dinheiro, a profissão em primeiro lugar. E assim, a felicidade boa, né, a busca pela felicidade está em torno de dinheiro. Então assim, se você entra numa profissão boa, que te dê uma boa remuneração, você é feliz. Então assim, é uma busca, é uma corrida, nem uma busca, é uma corrida pela felicidade. Que sempre tem alguém na frente de você, você sempre está querendo alcançar. Só que isso é uma utopia, né? Achar que você vai chegar lá. Então é complicado mesmo. E com isso vamos finalizar com essa reflexão. E muito obrigada por vocês terem assistido. Sim, eu já tô aqui me sentindo íntima de vocês, depois de tanto tempo conversando, então muito obrigada. Obrigado.